Você já parou para olhar o calendário e saber qual é a fase da Lua que nós estamos hoje? Você já parou para refletir que esse astro, mesmo estando tão distante da Terra, ele influencia a maneira que você age, a maneira que você se comporta, a maneira que você toma suas decisões? A conversa de hoje é sobre isso. Como que a Lua influencia o corpo da mulher, as emoções e principalmente o ciclo menstrual. Antes de falar do nosso conteúdo, eu quero já te convidar para você assinar o nosso canal e também você ativar o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo aqui na nossa casa. Também quero te convidar para você já deixar o seu like aqui embaixo. Assim, você nos ajuda e ajuda o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e ele vai continuar entregando na casa de outras mulheres, como fez para você. Gratidão por você estar aqui e poder contribuir com o todo. Agora, solta a borboletinha para a gente começar o conteúdo. Conhecer um pouco sobre a Lua, um pouco sobre os seus movimentos, é essencial para a mulher moderna que quer usar o seu diferencial feminino, que é o seu ciclo menstrual, já que o ciclo lunar e o ciclo menstrual estão totalmente associados. Vamos falar um pouquinho aqui da parte mais teórica. A Lua, ela tem um movimento rotacional, ela gira propriamente dita, tá? E ela demora em torno de 29 dias e meio para girar em torno de toda a Terra. Nesse mesmo tempo, ela também cria um movimento de giro entre ela mesma, no seu próprio eixo. Esse movimento a gente chama de ciclo lunar ou então de lunação. Esse período, tá, de 29 dias e meios, a Lua, algumas vezes, ela está entre a Terra e o Sol, e outras vezes ela está atrás da Terra, fazendo com que partes diferentes dela sejam iluminadas e pelo Sol, né, resultando o que a gente conhece hoje sobre as fases da Lua. Existe um fenômeno na natureza chamado força gravitacional. Tá? Você não precisa lembrar desse termo técnico, tá? Mas a força gravitacional, ela mantém a Lua girando em torno da Terra e também faz com que a Lua tenha uma força sobre os oceanos. E a gente vai ter esse fenômeno chamado marés. Então pensa comigo, se a Lua tem toda essa influência, se grande parte do nosso planeta é feito de água, há quem diga que é mais 70%, 80% de água, e nós, que estamos sobre a Terra, também somos feitos de 70% de água, é claro que a Lua influencia a nossa existência aqui em cima da Terra também. Vocês vão ouvir falar muito, tá, de duas fases principais da Lua aqui, mas nós temos várias fases da Lua e a gente vai focar em 4. Mas há quem diga que existem mais de 8 ou 9 fases da Lua, mas a gente vai deixar isso para um outro conteúdo. Quero que você grave agora, tá, que a Lua nova e a Lua cheia eu chamo de luas de firmamento, porque realmente você vai firmar muitas das suas intenções por aqui. Já a Lua crescente e a Lua minguante são as fases de transição. Na fase nova, tá, o Sol, ele está iluminando a parte não visível da Lua aqui na Terra. A luz do Sol bate, tá, literalmente nas costas da Lua. Por isso que aqui da Terra a gente só vê aquela parte escura, ou então só um anelzinho assim bem pequenininho de luz. É o que a gente chama de Lua nova. Já na fase cheia, o Sol ele está de frente com a Lua, então os dois astros estão de frente. O astro Sol ele está iluminando a Lua e toda essa parte iluminada ela está voltada para a nossa Terra. Então, por isso que a gente vê toda essa parte iluminada e a Lua bem grandona no céu, principalmente no primeiro e no segundo dia. A crescente e a minguante, o Sol bate na lateral, tá? E nas faces dela, da Terra. Por isso que a gente vê, às vezes, aquele formato de sorriso ou o formato ao contrário, né? Que é a Lua minguante. Vocês também devem ter ouvido falar que a Lua influencia praticamente tudo que tem de vivo aqui em cima da Terra. Ela influencia também o crescimento dos cabelos, influencia o nascimento dos bebês, como também o sono deles, o nosso sono como adultos também. Então a gente tem uma influência muito grande sobre a força desse astro.
A lua, ela também está associada à Grande Mãe, a Virgem Maria, Nossa Senhora. Ela está associada aos órgãos femininos, está associada às nossas emoções, a nossa relação com a nossa mãe, também nós sendo filhas e a nossa relação com os nossos filhos. Tudo isso é sintonizado com esse movimento lunar. A lua também está associada muito ao universo feminino, porque os ciclos menstruais têm uma duração muito parecida com as fases da lua, com o ciclo lunar completo, né? 28 a 29 dias. O que não impede que mulheres tenham ciclos menores ou ciclos maiores, tá? Então a gente fala um pouco disso num outro vídeo que eu deixei um pouco mais detalhado sobre esse conteúdo. Vou deixar esse vídeo aqui na tela para vocês podem clicar aqui no final desse vídeo ou em qualquer momento para assistir e para saber, entender um pouco mais sobre esse detalhamento de se pode, essa menstruação, essa variação da menstruação, né, que não está escrito na pedra lá que tem que ser 28 ou 30 dias. Além disso, as fases da lua, elas representam as fases do ciclo menstrual. Por isso que tem essa associação. A lua ela é muito associada ao ciclo menstrual por causa disso. Então, como é que funciona essa representação? A lua nova, ela representa a fase menstrual. Por que isso acontece? Porque lembra que a gente falou que ela está fazendo sombra e aparece só aquele anelzinho por em volta? Então, é essa parte mais escura, ela representa um convite à introspecção, a você ficar mais quietinha e você usar esse tempo para sua autoiluminação. Então é um período para a mulher ficar muito mais reclusa dentro dela e fazer atividades que autoilumine, conexão com a sua espiritualidade, com o seu autoconhecimento. Já na lua cheia, a coisa muda um pouco. Essa fase da lua cheia é associada à ovulação. A ovulação é o brilho da criação, né? Então é quando a mulher está se preparando realmente para ter uma gestação, para trazer à luz. O nosso ventre, ele está pronto, ele está iluminado para isso. Então, olha como as coisas são parecidas. Mas tem uma coisa, tá, que eu quero dizer para você, que se você não menstruar em nenhuma dessas fases, tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Existe um conceito que quando a gente começou a estudar, né, a gente utiliza ele aqui no Desperte. Esse conceito foi criado pela Miranda Gray, que é uma estudiosa aí dos ciclos lunares, e como isso influencia, né, na vida das mulheres. Ela fala, tá, em suas obras, que a fase lunar que a gente menstrua pode falar muito sobre o nosso momento de vida. Então, de repente, você pode menstruar na fase crescente, ou na fase minguante, não necessariamente, ou isso vai mudando também ao longo da vida, e tá tudo bem. Eu vou te explicar certinho o que acontece, quais são as energias, ou o que você precisa trabalhar quando você menstrua em uma fase ou outra específica, tá? Eu recomendo que você anote isso, que você pegue um caderninho, que você pegue o seu caderninho de anotações ou o caderninho que eu já recomendei em outros vídeos aqui e faça essa anotação para que você tenha pertinho de você e você possa criar, né, esse hábito de olhar lá e ver se isso está acontecendo de verdade, tá? Então eu super convido para você fazer isso. Bora lá? Então vamos falar aí o que significa menstruar na fase nova. Vamos começar com a fase nova. Menstruar na fase nova significa você estar alinhada com a necessidade de introspecção, de olhar para dentro de você, de perceber o seu ritmo de vida, como que ele está, aonde você está colocando as suas energias e se elas estão te levando para o lugar que você deseja estar. Então, se você menstrua na lua nova, esse é o chamado de vida para a sua vida nesse momento. Isso não está engessado, tá? Isso pode mudar ao longo da vida, a gente vai falar um pouquinho disso também. Quando isso acontece, tem um nome, tá? Que a Miranda Gray deu esse nome e a gente utiliza aqui. Quando a gente menstrua na lua nova, chama-se ciclo da lua branca, tá? A nossa força e a força da lua, elas estão alinhadas. Então a gente consegue sentir muito mais, tá, a influência dessas fases. Até porque quando você menstrua na fase nova, você ovula na fase cheia, que também é uma fase bem marcada. Mas a gente não vai falar tanto das energias aqui. Eu quero deixar um outro vídeo aqui na tela que a gente fala um pouco mais das energias de cada fase e eu convido você para assistir também. Mas agora vamos lá. Se você menstrua na lua cheia, o que acontece? Menstruar na lua cheia, a gente chama de ciclo da lua vermelha. Geralmente, quando a gente está no período da menstruação, a gente está muito mais voltada para dentro. Lembra que a lua nova é aquela coisa da escuridão?
Só que quando você menstrua na lua cheia, a gente sente uma necessidade de expansão. Então, qual é o convite aqui nesse momento? É para você estar alinhada com a tua expansão interior, tá? Para a tua energia interior. Então é um ótimo tempo, por exemplo, para você se conectar mais com a tua espiritualidade, para você expandir o seu eu interior, para você ir atrás de autoconhecimento e não sair fazendo as coisas, sair se sabe, expandindo o seu trabalho ou a sua vida pessoal. É para você ter uma fase muito mais introspectiva e trazer essa expansão de consciência mesmo. Agora, quando você menstrua nas fases intermediárias, que é a fase minguante e a fase crescente, indica que você está vivendo um momento de transição na sua vida. E o que é um momento de transição? Tá? Qualquer coisa que você esteja aí passando, de repente uma mudança de casa, uma mudança de vida, uma separação, um casamento, tudo isso é um momento de transição. Então você pode, por exemplo, estar menstruando nessa fase, porque você, nessas fases da lua, que é justamente para você aprender a viver com tudo isso. E o que significa menstruar na crescente? Né? É um chamado para fortalecer a energia dos inícios. Como que está a tua relação com começar? Como que está a tua relação com a determinação, com a coragem de ser? Como é que está a tua vitalidade? E como que você se permite experienciar um novo na sua vida? Então, se você está menstruando numa lua crescente, esse é o chamado que é para sua vida agora. Então, olha que legal você saber disso. E se você está menstruando na lua minguante, por exemplo, já é diferente, é uma necessidade de tomada de consciência dos apegos, de tudo que você é apegada, do que você precisa entregar e confiar e de repente está segurando aí na sua vida. Também é um ótimo tempo para você perceber os seus padrões de comportamento, os seus padrões de sentimento, o que se repete na sua vida, que não está te fazendo bem e que você está insistindo em deixar na sua vida. É um ótimo tempo para você perceber a tua relação com os seus limites. Você está sabendo pôr limite para você e também limite na vida do outro? Então, se você menstrua nessa fase, você também pode perceber como é que é a tua maneira de encerrar ciclos. É fácil, difícil? Você está aprendendo a lidar com tudo isso? Então, se você menstrua na lua minguante, é uma ótima oportunidade de você olhar para esses temas. Esse é o chamado de você estar menstruando. Então, nada acontece por acaso no universo. Ele vai trazendo esses momentos para que você tenha a oportunidade de evoluir. E o que eu acho legal, tá? Eu sinto, assim, um chamado muito grande para falar para você, que aqui não existe uma fase correta de menstruar. Inclusive, tá? A Miranda deixou esses ensinamentos muito bem colocados e cabe a gente a entender o que a gente precisa aprender no nosso momento de vida. E a fase menstrual versus a fase da lua, ela tá aqui como um facilitador, ela tá aqui como uma escola, tá? Pra gente evoluir, pra permitir que tudo isso aconteça. Falando dessa experiência, tá? De menstruar, né? Eu quero deixar para vocês uma passagem aqui da minha vida que aconteceu recentemente. Eu fiquei 1 ano e 4 meses sem menstruar. Foi o período da minha gestação, mais o período do meu filho ter 7 meses. Então eu fiquei esse 1 ano e 4 meses sem menstruar e eu menstruei exatamente no início da fase crescente da lua. E para mim foi maravilhoso, porque eu percebi que eu realmente precisava lidar com essa energia do início, esse recomeço. 1 ano e 4 meses sem menstruar, eu precisava aprender, eu fui reaprender a menstruar. É isso que aconteceu comigo. Então, esse retorno a mim foi muito importante e eu sou muito grata ao universo por esse conhecimento, né, de poder experienciar, poder viver tudo isso. E agora, para você começar a perceber todas essas energias, eu recomendo que você faça o que eu fiz lá no passado, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento feminino. A gente sempre vai falar disso, a gente não olha o momento que a pessoa tá, a gente olha o nosso momento e o que a pessoa fez lá atrás comparado ao momento que eu estou. Então, bora lá? Eu vou passar para vocês aqui a listinha do que eu fiz nesse tempo. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é ter um calendário lunar. Você vai escolher ele, se ele vai ser um calendário de parede, desses que a gente ganha por aí, se você vai ter um calendário na sua agenda, se você vai acompanhar de uma forma virtual, como que vai ser. Tem esse calendário para você, reservado para isso. Acompanhe as viradas de lua, tá? Olhe quando que vai ter lua nova, quando vai ter lua crescente, né? E sinta essas energias. A lua, né? A fase de lua, ela muda mais ou menos a cada 7 dias. Perceba se você sente essas mudanças. Perceba se quando entra a lua crescente, por exemplo, você tá com essa energia dos inícios, da coragem, quando você está na lua minguante, se você está nessa energia de revisão, né, de olhar para os seus apegos. Então, perceba tudo isso.
A segunda coisa é registre as fases lunares e os seus sentimentos no seu caderninho. Lembra que eu já falei desse vídeo? Vou deixar aqui de novo para vocês. Esse vídeo fala sobre isso, é um vídeo que eu falo sobre o ciclo menstrual e eu explico como é que você pode montar esse acompanhamento, e um dos itens que eu sugiro para que você coloque lá é a fase da lua que a gente está no céu. Então é uma maneira de você se conectar e estar sempre pertinho dessa informação. Revisite esses registros, porque não adianta nada você registrar um monte de coisa, escrever um monte de coisa, né? Às vezes é legal como download, porém, se você não revisitar para você entender esses padrões. Então, olhe um ciclo, anote, revise, volte lá, perceba se tem algum padrão, né? Puxa, lá na lua crescente eu tô sempre me sentindo dessa forma. Entendi o que está acontecendo. Lá na minha menstruação, estou sempre mais ou menos assim. Ou não, mudou alguma coisa. O que aconteceu na minha vida que ficou diferente? Então, é legal você fazer esses comparativos. Outra coisa legal, observe qual fase do ciclo que você está quando você tem momentos de decisões importantes para você tomar. Quando você está num momento de desafio muito grande da sua vida também. E também quando você tem aí momentos de conquista, momentos de confraternização, momentos gostosos. Qual é a fase da lua que eu estou? De repente você vai ter uma grande surpresa, vai estar muito conectado aí o seu momento de vida com a fase lunar também. O maior erro cometido pelas mulheres que eu percebo é achar que acompanhar o ciclo menstrual, os ciclos lunares, dá trabalho, ou que vai gastar muito tempo. Eu quero convidar você para ressignificar esse pensamento, para realmente dar uma colher de chá para você, para o seu momento de vida. E começar a perceber os benefícios que você pode ter quando você começar esse acompanhamento, associar todo esse movimento lunar aí na sua vida. E eu quero te dizer que você vai se surpreender, você vai ter muitas descobertas. E eu quero dizer algumas das descobertas que eu tive. Acompanhando o meu ciclo menstrual e fazendo versus o ciclo lunar, eu comecei a entender muito mais sobre o meu corpo, eu comecei a respeitar os meus limites, eu comecei a sentir uma forte conexão com a natureza, uma necessidade de estar mais em contato com a terra. Eu me permiti produzir e descansar no meu tempo, que é o tempo certo, não é o tempo que o mundo diz pra gente que a gente tem que produzir. Eu comecei a sentir uma diminuição dos meus desconfortos no período menstrual. Já que eu estava mais conectada, né, com o meu momento, com o meu corpo, eu comecei a sentir muito mais leve. Né? Eu tinha lá as minhas dores, tenho ainda até hoje, mas eu comecei a estar muito mais conectada com elas e perceber tudo isso. E eu também comecei a ter uma percepção da minha ciclicidade e também da minha fertilidade. Foi muito importante para eu perceber o meu momento de ovulação. Com esse despertar de consciência, você poderá perceber esses e outros benefícios. Aqui no Desperte Mulher, a gente incentiva muito a autonomia. A gente quer realmente que você perceba o seu corpo e nós estamos aqui como facilitadoras desse processo. Então vamos lá, vamos fazer aqui um resumo do que você aprendeu no vídeo de hoje. Você aprendeu que... Ai, meu Deus do céu. Nesse vídeo, você aprendeu um pouco mais sobre os movimentos lunares e sobre como que tudo isso se relaciona com a sua vida diária. Você também aprendeu o que significa menstruar em cada fase da lua e como é que você aplica essas energias disponíveis. Você também aprendeu um passo a passo de por onde você vai começar a perceber essas energias e trazer e conectar isso com a sua vida. Você também aprendeu os benefícios de acompanhar o ciclo através do calendário lunar. E para a gente encerrar esse vídeo de hoje, se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, eu quero te convidar mais uma vez para você deixar o seu like aqui embaixo, para que a gente possa continuar entregando esse material, para que a gente possa continuar entregando a nossa missão, que é o do Desperte Mulher, que é descomplicar o autoconhecimento feminino para mulheres dispostas, porém com vontade de mudança, para que esse conteúdo chegue até a casa de outras mulheres e gere transformação, como gerou aí no seu momento de vida também. E eu também quero te pedir, tá, um pedido especial, que você recomende esse vídeo para outras mulheres. Esse é o chamado de hoje, que você pegue esse link que está aqui em cima e envie para alguma mulher que você sinta aí no seu coração, que de repente está no momento de transição, que de repente está parando de tomar o anticoncepcional e não sabe, ou de repente nem imagina que a lua tem influência na vida dela e que você sabe que de alguma maneira você vai poder contribuir com ela através desse conteúdo que você também assistiu aqui.
Bora lá? Eu te agradeço do fundo do coração por você estar comigo, com a gente, até agora, se dedicando ao estudo aí lunar, ao estudo aí um pouquinho mais do seu ciclo menstrual, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, até logo. Tchau, tchau.